A homofobia. A homofobia seria o preconceito e discriminação contra pessoas que identificam como lésbicas, gays, bissexuais ou gênero queer. Historicamente, nos povos antigos, muitas vezes eles aceitavam a homossexualidade de maneira mais aberta, como na Grécia Antiga, onde as relações entre homens eram comuns, especialmente entre mestres e os seus discípulos. No entanto, com o surgimento das religiões monoteístas como o cristianismo, islamismo e o judaísmo, a homossexualidade passou a ser vista como algo imoral e pecaminoso, sendo gradativamente associada à perversão e também ao desvio. Ao longo dos séculos, essa visão negativa da homossexualidade se consolidou em muitos países, através de leis que criminalizavam relações entre pessoas do mesmo sexo. Já na Idade Média, a Inquisição condenava a homossexualidade à fogueira. Já no século XX, regimes autoritários como o nazismo enviaram pessoas LGBTQIA+, para campos de concentração, onde milhares foram assassinados. Apesar dos avanços nas últimas décadas com a legalização do casamento igualitário em vários países, a homofobia ainda está presente em muitas culturas e instituições, levando assim à violência, exclusão e também à marginalização. As pessoas LGBTQIA+, enfrentam altos índices de discriminação, ataques físicos, verbais e também psicológicos, além de políticas governamentais que limitam os seus direitos. O racismo. O racismo, basicamente, seria a discriminação baseada na cor da pele ou etnia da pessoa, e a sua raiz está fortemente ligada ao período da colonização europeia e também da construção de impérios, principalmente nos séculos XV e XVI. Com a expansão europeia para a África, Ásia e também as Américas, existia uma desculpa para poder ter uma exploração dos povos locais e apoio da ideia de que a raça branca seria superior a raças não brancas. E também a escravidão transatlântica, que durou mais de 400 anos, foi um dos pilares dessa visão distorcida, onde os africanos e indígenas eram desumanizados para poder justificar o seu tratamento cruel e a apropriação de suas terras. E ao longo dos séculos, essa visão de raça superior foi cada vez mais solidificando por algumas teorias pseudocientíficas, como a da eugênia, que tentou provar biologicamente que pessoas não brancas são inferiores a pessoas brancas. Embora o movimento de direitos civis e a luta contra a segregação racial tenha conquistado várias vitórias importantes ao longo do século XX, o racismo ele ainda persiste em várias formas. No sistema de justiça, na educação, na economia e até nas interações sociais cotidianas, o racismo ele se esconde de maneiras sutis, porém poderosas. Ele se manifesta através de microagressões, discriminação no mercado de trabalho, preconceito implícito e até violência policial e crimes de ódio, que continuam assim a assolar minorias raciais ao redor do mundo. O sexismo. O sexismo basicamente é um preconceito baseado no gênero e é historicamente ligado contra a mulher. As suas raízes podem ser encontradas no antigo patriarcado, onde as mulheres eram vistas como propriedade dos homens e relegadas a funções subalternas dentro da família e da sociedade. Na Grécia e na Roma Antiga, por exemplo, as mulheres raramente tinham direitos civis e eram frequentemente excluídas das decisões políticas. Na era medieval, no cristianismo, isso consolidou ainda mais essa visão inferior da mulher, com algumas normas religiosas que colocavam as mulheres como subordinadas dos homens, justificando assim a desigualdade do gênero com base em textos sagrados. Porém, com o avanço do iluminismo e da revolução industrial, as mulheres começaram a lutar por direitos básicos, como a educação e o direito ao voto. No entanto, mesmo com essas conquistas do século XX, o sexismo ele continua presente até hoje, e ele se revela em salários desiguais, a violência de gênero e também a falta de mulheres em posições de liderança no mercado global. Além disso, também o sexismo ele afeta diretamente pessoas não binárias e também transgêneros, que possuem vários desafios ainda maiores de aceitação legal e também social. Xenofobia. A xenofobia é o preconceito contra pessoas de outras nações ou culturas. É outro tipo de discriminação profundamente enraizada na história. Desde o início das civilizações, povos estrangeiros foram vistos com desconfiança, medo e muitas vezes hostilidade. No entanto, foi a partir da expansão imperialista durante o século XX e XIX que intensificaram ainda mais a xenofobia. No contexto europeu, esse preconceito cresceu em momentos de crise, como nas duas grandes guerras mundiais, onde os estrangeiros eram retratados como ameaças internas.
Atualmente, a xenofobia se manifesta especialmente contra imigrantes e refugiados. Com a globalização e as grandes ondas de imigração, o medo de perda de emprego, identidade cultural e segurança fez crescer ainda mais esse preconceito contra estrangeiros em várias partes do mundo. E em muitos países, a xenofobia está totalmente enraizada, com várias políticas de imigração rígidas e também discursos políticos que culpam os imigrantes pelos problemas políticos, econômicos e sociais. Isso resulta em segregação, exclusão e muitas vezes em violência contra comunidades de imigrantes. Capacitismo. O capacitismo seria o preconceito contra pessoas com deficiência, sejam elas físicas, mentais ou sensoriais. Historicamente, as pessoas com deficiências eram vistas como menos humanas e frequentemente excluídas da sociedade. Em tempos antigos, como na Grécia e na Roma, os bebês com deficiências muitas vezes eram abandonados ou mortos, já que eram considerados um fardo para a família e também a sociedade. Já na Idade Média, as deficiências eram muitas vezes vistas como um pecado, com muitos acreditando que era uma forma de punição direta. Embora tenhamos avançado um pouco em termos de direito e inclusão de pessoas com deficiência, o capacitismo ainda permeia a sociedade. E além do mais, algumas atitudes sociais que muitas vezes subestimam a capacidade e o valor das pessoas com deficiência, continuam sendo assim um grande obstáculo para poder acontecer a verdadeira inclusão. A gordofobia. A gordofobia seria o preconceito e a discriminação contra pessoas com sobrepeso ou obesidade. As suas raízes são praticamente recentes, emergindo com mais força a partir do século XX, que foi o momento em que os padrões de beleza começaram a ser moldados pela mídia e pela cultura das modelos. Lá nos anos de 1950 e 60, a figura magra passou a ser exaltada como o ideal de beleza, especialmente entre mulheres, o qual foi alimentada por revistas de moda e mais tarde pela televisão e pelo cinema. A gordofobia ela se manifesta de várias formas, desde insultos e piadas de mau gosto até a discriminação de pessoas gordas em ambientes de trabalho, moda e também saúde. Alguns estudos mostram que pessoas gordas frequentemente enfrentam discriminação médica, sendo tratadas de maneira desigual e inadequada, com seus sintomas sendo negligenciados com o argumento de que basta apenas perder peso. A gordofobia ela também se reflete na dificuldade das pessoas em encontrar roupas que as representem nessa constante pressão social, para que elas se enquadrem em um padrão físico específico. Idadismo. O idadismo ou etarismo seria o preconceito contra pessoas baseado na idade, afetando especialmente os idosos. Na sociedade em que a juventude é supervalorizada, as pessoas mais velhas são frequentemente vistas como incapazes, irrelevantes ou até um fardo para as pessoas. Já na antiguidade, os idosos eram valorizados pela sua sabedoria e experiência, mas com o surgimento da industrialização e o avanço tecnológico, a experiência acumulada passou a ser vista como algo ultrapassado e substituível pelo conhecimento mais moderno e tecnológico. E também o idadismo ele se manifesta em várias esferas. No mercado de trabalho, por exemplo, muitos idosos enfrentam muitas dificuldades em conseguir ou manter empregos, sendo considerados velhos demais para algumas funções.